Como é que Gustavo Ribeiro se sagrou campeão mundial da SLS em 2022? Quais é que foram as melhores runs? Quais é que foram as melhores manobras? Quais é que foram os 9 clubs? As pontuações foram sempre justas? De quem é que ele ficou à frente? Quem é que ele teve de ganhar para se sagrar campeão mundial? Vamos tentar responder a todas essas perguntas aqui no Skate Freak. A SLS em 2022 teve 4 etapas, 3 delas de qualificação e a finalíssima, onde se definem os campeões, a chamada Super Crown. Nós vamos analisar todas, vamos analisar Jacksonville, Seattle, Las Vegas e depois vamos analisar a Super Finalíssima, onde o Gustavo Ribeiro se sagrou campeão mundial de skate em 2022. Vamos então começar com a primeira final do ano para o Gustavo na SLS. Nesta final ele teve com skaters de luxo e teve de skatear com o Sora Shirai, com o Vicente Milou, com o Deshaun Jordan, com o Filipe Gustavo, com o Shane O'Neill, com o Yuto Origome e por fim com o Nigel Houston. As regras desta final são simples, cada skater tem direito a 2 runs de 45 segundos, conta a melhor delas e ainda tem direito a 4 single tricks. Os top 4 skaters têm direitos a mais 2 tricks extra para finalizarem então a pontuação do campeonato. A run número 1 do Gustavo começou de uma maneira muito simples. Teve o seu nollie frontboard e um backside smith a jogar seguro nesta parte do skatepark, a fazer a volta com um flip e com um nose drive completamente perfeito. Nesta parte da run ele começa então a elevar o nível, vai para o ferro maior de todo o skatepark e dá um flip frontboard completamente perfeito, seguido do nose blunt. Aqui no King Rail foi onde ele perdeu esta run. Os júris querem ver uma run flawless, sem qualquer falha e com as manobras a serem aterradas perfeitas. Para atingir o 9 Club, ele precisa de fazer isso. Ele aqui não o fez, apesar de continuar a run, ainda dar mais um trap flip, depois mais um nose blunt e um front feeble, falhando a manobra final crooked nollie flip out. Ele já sabia que a pontuação não ia ser de todo necessária. Ele sabia que ia ter uma nota baixa e teve um 6.7, tirava dos 4 primeiros lugares e ia afetar então a classificação final, porque ele teria de ser obrigado a usar esta pontuação. O Gustavo estava então sob pressão nesta segunda run. Sob pressão é o nome do meio dele, ele adora estar sob pressão e começou perfeito, sem falhar, o nollie frontboard, o backsmith, o flip e o nose drive. Ele que repetiu esta parte da run igualzinha e na segunda parte continuou com o flip frontboard no maior rail do skatepark. E aqui foi onde ele mudou de estratégia e foi a estratégia vencedora que ele decidiu tomar. Em vez de ir para o trap flip nose blunt neste ferro king, ele decidiu fazer o bigger flip frontboard para fakie. Uma manobra que para ele é muito simples de aterrar, para o comum dos mortais como nós é algo impossível, impensável, mas ele consegue metê-la em qualquer lado. Ainda acabou a run com o trap flip, depois o nose blunt, front feeble, com todo o estilo, fazer um speed check para ir para o crooked nollie flip out e assim conseguir acabar em segundo lugar nas runs. O Gustavo então a receber um 9.1, a deixar o 6.2 para trás nesta run completamente perfeita de 10 manobras. A contar de baixo para cima podemos ver que o único skater a ficar com uma nota mais alta que o Gustavo foi o japonês Sora Shirai. Na primeira tentativa o Gustavo arriscou e bem, vai para o ferro maior do skatepark e dá um bigger flip frontboard to fakie à primeira e a receber um 8.7, a ser um pouco prejudicado na pontuação, pois os júris já tinham visto esta manobra na run. A pressão para o lado do Gustavo continuava, porque as manobras continuavam a subir de nível e ele precisava de pontuar. A segunda tentativa foi um 0, ele a tentar trap flip nose grind e a não aterrar todo, e na terceira tentativa ele a acertar o trap flip nose grind e a dar-lhe um 9.3 na pontuação. Com este 9.3 ele ficou seguro ali no terceiro lugar e tinha de arriscar subir o nível para conseguir beliscar os primeiros lugares. Na quarta e última tentativa de pontuar neste single tricks, ele vai para o trap flip nose blunt, uma manobra que ele já tinha dado também na run. Não acertou, ficou com um 0, sem problemas. Os 4 melhores skaters vão então ter mais 2 tentativas.
Vicente Miu, Sora Shirai e Yuto Origome. 2 tentativas para pontuar, o Gustavo que neste momento, para passar para primeiro lugar e tirar a vitória ao Yuto, teria de pontuar um 9.8. Ele manteve a estratégia dele do tre flip nose blunt e em ambas as tentativas ele não conseguiu pontuar. Acabando então em terceiro lugar nesta primeira etapa, um resultado muito positivo para a primeira etapa de todas do ano, deixando assim o Sora em segundo lugar e o Yuto em primeiro a levar a taça para casa. Na segunda paragem da Street League em 2022, Seattle, o Gustavo Ribeiro teve grandes dores de cabeça na skateada com estes skaters de topo mundial. Nesta final estava o Ryan DiCenzo, o Brandon Oban, o Vicente Miu, o Sora Shirai, o Chris Joslin, o Yuto Origome e o Deshaun Jordan. O Gustavo com estes skaters sabia que tinha de elevar o nível, ele que passou apenas em quarto lugar nas qualificatórias aqui para a final. Esta é a sua primeira run, não foi a sua melhor run, apesar de começar perfeito com o Nollie Crooked e depois com o Nollie Flip no Eurogap, ainda a dar um nose grind e um backside Smith para depois ir para o seu banger tre flip frontboard ou bigger spin flip frontboard completamente perfeito, sem nada a dizer, e é isso que o júri quer ver. Aqui a falhar no curve direito, este front blunt, aparece aqui ali para fake e os ombros a virar, não há problema, sem perder tempo ainda dá um tre flip perfeito e um nose drive e acaba com outro banger, tre flip 50, apesar de tocar ali com a mão no chão no fim, não nos podemos esquecer que é o curve maior do skatepark. E é isto que o júri quer ver. A parte do banger, não a parte da mão no chão. O Gustavo sabia que isto não ia ser de todo uma boa pontuação para ele, para os seus objetivos, 7.5. O Gustavo estava assim sobre pressão, apenas em sexto lugar nas runs, ele a optar por seguir a mesma linha na segunda run. Ele fez exatamente isso, seguir a mesma linha, o banger veio exatamente no mesmo sítio, ainda melhor, tre flip frontboard, big spin flip frontboard, como lhe quiser chamar, toda a velocidade, e aqui é que ele mudou a run. Frontside blunt slide, tre flip, nose drive a seguir a linha e o tre flip a fugir-lhe ali para front feeble, mas apesar de fugir para front feeble, a receber uma boa pontuação, ele a aguentar muito bem. Aqui vê-se que o Gustavo nestes momentos tem uma frieza acima da média e a conseguir aqui garantir uma nota um pouco mais alta, um 8.3. Esta nota vai-lhe dar muitas dores de cabeça para a classificação final, mas tendo em conta a skateada dele, foi mais do que merecido. Relativamente à parte final, os tricks, ele que entrou em oitavo lugar, no primeiro trick tentou logo o Crooked Nollie Flip Out, manobra da assinatura do Gustavo, e só à segunda tentativa a acertar completamente perfeito. É completamente irrepreensível a maneira como o Gustavo dá este Crooked Nollie Flip Out, a catchar ainda no ar o Nollie Flip e a receber por isso uma grande pontuação. Ele a receber o 9.2 por este Nollie Flip Out. Infelizmente, esta foi a última manobra que o Gustavo acertou, ainda a tentar um tre flip crooked, a segunda tentativa a tentar a mesma manobra, a fugir ali, ainda a tentar agarrar a ver se conseguia, mas não, a despedir-se assim de Seattle com um sétimo lugar, o Yuto a ficar em primeiro, o Vicente Miu em segundo e o Chris Joslin em terceiro. O que levou toda a gente a apostar que o Yuto ia ser aquele que ia dar mais dores de cabeça ao Gustavo Ribeiro nesta season. Terceira etapa do ano, Las Vegas, a cidade dos sonhos, recebeu então a terceira etapa desta season 2022. Esta etapa que aconteceu no UFC Apex Arena, o Gustavo a ficar em primeiro lugar, a ter de skatear com o Mickey Papa, com o Filipe Gustavo, a skatear também com o Tommy Finn, a skatear com o rookie Brandon Oban, com o Kevin Lawford, o vencedor de 2015, o vencedor do ano passado, Jagger Eaton, o Chris Joslin, que vai dar muitas dores de cabeça também ao Gustavo Ribeiro nesta etapa. Todos bons skaters, Gustavo vai ter o trabalho mais uma vez dificultado nesta terceira etapa. Quem não vai dar dores de cabeça ao Gustavo é o Yuto Origome, o vencedor das primeiras duas etapas, quem lidera o ranking para a Super Crown, ele que teve uma lesão
e por isso não vai estar presente apenas nesta etapa. Quem não vai estar presente nem nesta etapa, nem em mais nenhuma nesta época, infelizmente também, é o Nyjah Huston, que ao filmar uma parte dele para a Street, ele que estava a tentar ganhar o Skater of the Year 2022, vai ficar de fora aqui com uma espeta muito feia. O Gustavo sabia então da oportunidade que tinha nas mãos e ele não a desperdiçou em Las Vegas, a começar a primeira run com um bom nose grind, um bom backtail, um flip backflip a 1000 a hora e depois um front feeble com todo o style a segurar ali com a ponta do pé da frente como manda as regras do estilo, ainda dar um 5-0, um trap flip 50, ele aqui a não conseguir aterrar perfeito, como o júri gosta, e ainda com big spin frontboard num king rail to fake, e depois ainda teve tempo mesmo em cima do apito final para um flip frontboard a receber 8.5, ele a ficar contente, thumbs up. Na segunda run as coisas a não acontecerem assim muito bem, ele começa com o nose grind na mesma, backtail, com o flip backflip, com o front feeble na mesma, com o 5-0, mas depois no trap flip 50 a deitar tudo a perder e a acabar a run dele assim, ele receber apenas um 3.0, que é o mesmo que não receber nada aqui nesta run. Passando então à trick session, eu gostava de começar logo com o bigger spin flip frontboard to fakey no king rail, a não conseguir na primeira tentativa, mas na segunda tentativa a conseguir completamente perfeito. Nada a dizer aqui do trap flip frontboard to fakey ou bigger spin flip frontboard to fakey, mesmo perfeito, e os júris a terem de dar uma nota elevada ao Gustavo, um 9 club, ele contente, ele em segundo lugar, apenas com o Chris Joslin à frente dele neste momento. Terceira tentativa, o Gustavo vai para o curb, crooked all the way, nollie flip out, completamente perfeito, a catchar ainda no ar, muito bem mesmo, e a receber uma boa pontuação. Esta pontuação podia ter sido ainda mais alta se fosse uma manobra que o júri não está habituado a ver, ele a ser um bocado prejudicado, pois é esse um dos critérios do júri. Última manobra, o Gustavo sabia que tinha de segurar este primeiro lugar e a dar crooked all the way, very ill out, ele que nunca tinha dado este nollie very ill out, e o júri a ser obrigado a pontuar muito alto, uma das manobras mais bem pontuadas da noite, o 9.2 irrepreensível. Ainda havia mais duas tentativas para os top 4, Chris Joslin, Kevin Hofer e o Brandon Owen juntamente com o Gustavo. Nestas últimas duas tentativas, a primeira eu gostava de tentar um trap flip nose blunt no king rail, a não acertar e a ganhar aqui, visto que o Owen, o rookie, a falhar o flip back nose blunt, transfer diretamente para a descida. O Gustavo bem feliz porque com este falhanço do Owen a ficar em primeiro, ele a dar um 50 só para o público e a ir direto para celebrar o seu irmão gêmeo Gabriel, que estava de visita aos States. O Gustavo então a receber o troféu, primeiro lugar, segundo Chris Joslin e o terceiro Brandon Owen, a garantir o primeiro lugar não só na etapa mas também aqui nos standings para a Super Crown. Podemos ver que em segundo lugar ficou o Vicente Milou, em terceiro o Chris Joslin e em quarto o Yuto Origami. Última etapa, Rio de Janeiro, Brasil. Os melhores skaters foram aqui decidir o ranking final do Campeonato do Mundo da SLS 2022. Não só aqueles que se qualificaram diretamente, mas também aqueles que tiveram de ir ao Brasil sem saber se passavam às finais, que eles chamam o Last Chance Qualifier. Quem que são estes skaters? Desde o Filipe Gustavo ao rookie Brandon Owen, também o vencedor do ano passado, o Jagger Eaton, o canadiano Ryan DiCenzo, o Yuto, que voltou da sua lesão, o Chris Joslin, que veio destruir tudo o que era gueparia, Vicente Milou de França. Estes vão ser aqueles que vão ter que skatear com o Gustavo Ribeiro nesta finalíssima. Gustavo, sem nada a perder, apenas a ganhar, tinha de arriscar para chegar ao topo. Flip frontboard, trap flip, backtail no início desta run, trap flip nose blunt, lá está ele a arriscar tudo e a receber as recompensas por isto, backtail e depois no maior ferro, gap para o ferro, flip frontboard, assim a meio da run, a aguentar muito bem, trap flip 50 ainda, crooked nollie flip out completamente
perfeito, sem nada a apontar, e ainda com tempo para dar um 5-0, ele a arriscar e a receber um 9.2, melhor run da primeira volta. Na segunda volta não sabia bem o que é que ele poderia melhorar, mas ele a mostrar aos júris como sacar mais uma décima. Ele que vai ter esta segunda run melhor ainda que a primeira. Começa da mesma forma, flip, trap flip, backtail, consegue dar outra vez o trap flip nose blunt, aqui em vez de back flip dá flip back flip, o mesmo flip frontboard, trap flip 50, o mesmo crooked nollie flip out e em vez de 5-0 dá nose blunt. Ele a acertar tudo completamente flawless, ele assim a obrigar o júri a dar-lhe uma pontuação ainda maior, e é isso que acontece, ele a receber um 9.3 mais uma décima, ele que vai então para a trick session em primeiro lugar, distanciado do Chris Joslin que tem apenas um 9.1 e um Oban que tem um 9.0. Começando aqui a run session mais emocionante do ano, muito por culpa do Gustavo Ribeiro, ele a começar flawless com um bigger spin flip frontboard to fakie, aqui no gap to rail, completamente perfeito. O júri a ser obrigado a dar-lhe uma grande nota com o manobrão, um 9.3, terceiro 9 Club. O Gustavo na segunda tentativa continuar o show, desta vez completamente perfeito, um trap flip nose blunt e também a receber o 9 Club. Neste caso foi um 9.0, não foi mais alto porque ele já tinha dado esta manobra na run, mas mesmo assim é o quarto 9 Club seguido que o Gustavo recebe. Terceira tentativa, ele ia levar o nível novamente, outra vez no gap to rail, aqui era o nose grind nollie flip out, ele muito longe de conseguir aqui, mas na última tentativa das 4, ele sabia que tinha no bolso, ele a aterrar, mas a não completar, sem problema, ele ia tentar esta manobra novamente, mas já a avisar o resto dos skaters que ele tem essa manobra no bolso. De referir que o Brandon Oban recebeu a maior pontuação do ano, com este flip backside nose blunt. Esta pontuação veio destabilizar todo o ranking e a trazer mais pressão ainda para as últimas manobras para todos os skaters, mas principalmente para o Gustavo Ribeiro, que estava em primeiro. Já vamos ver como é que ele vai lidar com essa pressão até à última manobra. Nestas últimas duas tricks, o Brandon ficou a precisar apenas do 9.1 para passar para primeiro, o Chris Joslin 9.5 e o Ryan 9.8. O Brandon logo na primeira tentativa destas últimas duas dá um impossible 50, aqui no transfer para o curb, e a receber a pontuação que precisava, um 9.1 por esta manobra, e a ficar então em primeiro lugar. Os planos do Gustavo não estavam seguros, ele queria o primeiro lugar e sob pressão tenta outra vez o nose grind, nollie flip out, a aterrar em cima, mas a não conseguir aguentar a manobra, a ter um 0. O Brandon na próxima tentativa a ter um 0, a arriscar tudo, mas tudo nas mãos do Gustavo ainda. O Gustavo estava em segundo, precisava do 9.2 para substituir o 9.0 e na última tentativa consegue, e a arena explode em alegria porque ele conseguiu aterrar este transfer nose grind, nollie flip out, e ainda por cima completamente perfeito, sem nada a dizer. Estava tudo nas mãos do Gustavo. Na última manobra do campeonato, última manobra da época, o Gustavo a receber então um 9.3, a substituir o 9.0 e a sagrar-se campeão mundial SLS na época de 2022, a receber ali um abraço do pai, a bandeira portuguesa, e a receber a taça de campeão mundial bem merecida, e até à última manobra a ser disputada esta taça, o Gustavo a conseguir e a trazer a taça para Portugal. Agora já sabes como é que o Gustavo Ribeiro, ao final de 4 etapas, se sagrou campeão mundial da SLS em 2022, chegando assim ao topo do skate competitivo mundial. Gustavo Ribeiro, com esta vitória, torna-se o skater português com mais relevância competitiva de sempre, levando assim o nome de Portugal lá fora. Quem gosta de skate e quem gosta de skate em português está de certo contente com isto. E da nossa parte, como a parte de todos os skaters portugueses, basta dizer obrigado, Gustavo, e continua assim. Queres continuar a saber do melhor skate em português? Dá like, subscreve e vemo-te na próxima skateada.